gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago um vídeo que muitos de vocês estavam pedindo para eu retornar aqui no canal, que são os livros lidos do mês. No primeiro trimestre do ano eu preferi fazer um ranking das minhas melhores leituras e dar uma pincelada no que eu li nos últimos 3 meses, mas vocês me pediram. E a voz do povo é a voz de Deus. Então, estamos aqui de novo. No mês de abril eu fiz 8 leituras, 4 livros físicos e 4 digitais. E eu irei comentar com vocês, sem spoiler, brevemente sobre a minha experiência de leitura, avaliação, enfim. Então se liga que esse vídeo tem muita dica boa, desde romance a muito suspense. E antes de mais nada, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito, pois por aqui a gente dá muita dica literária. E também faço convite pra você me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha, Scooby, também estou como Pets Livros. E agora já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de o quê? De saber o que os outros leram no mês, que essa é a realidade. É uma TBA invertida. E chega de lenga-lenga, bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu vou começar com uma das leituras que mais me tocaram, de certa forma, nesse mês, que foi o livro O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Aqui a gente vai ter lindas ilustrações dessa história desses amigos. Eles vão se conhecendo no caminho e vão se questionando qual é o sentido da felicidade, o que torna eles felizes, o que é essa amizade. E ele tem uma vibe muito parecida com o Pequeno Príncipe. Pelo menos ao fazer essa leitura, eu me conectei muito com a simplicidade desses personagens e como as coisas simples podem ser algo tão grandioso como esse livro. Então foi uma escrita muito simples, muito singela, entre bichinhos e uma criança, traços muitas vezes que pareciam desenhos intensos, outros que eram até mais simples, mas a mensagem final me emocionou demais. E esse é um livro que, sabe quando você não quer ler nada muito pesado, quer fazer uma leitura leve, uma leitura que vai acalentar seu coração? É esse livro. Ele também é um livro que eu super indicaria para você presentear pessoas. Primeiro que ele é um livro extremamente lindo e que ele tem uma mensagem muito além da estética, muito além das ilustrações. A mensagem final que ele nos passa é algo realmente muito bonito e muito valioso. Então é um livro que eu li e que eu irei reler muitas vezes. É a mesma vibe do Pequeno Príncipe. Muitas pessoas releem ele uma vez ao ano ou até vezes mais, porque é aquela coisa que nunca deixa de fazer sentido. Sempre quando você faz uma nova releitura, você acaba sacando outra visão, pegando alguma outra ideia, e eu faço super indicação. 5 estrelas, favoritado, mas vão com essa mentalidade que não é um livro denso de palavras, mas é um livro necessário. E bora para a próxima leitura. Agora eu vou comentar com vocês o meu livro favorito do mês de abril. Foi a minha última leitura realizada no mês e eu vou deixar a foto aqui pra vocês porque eu li no Kindle Unlimited. A maioria dos meus livros digitais que eu fiz a leitura foi pelo Kindle Unlimited. Caso você não conheça, é uma forma muito interessante de você ter uma assinatura, é quase que a Netflix dos livros, onde a Amazon disponibiliza vários títulos. E esse eu fiquei de cara. Com uma semana do lançamento, Emily Henry, em Loucos por Livro, estava disponível no Kindle Unlimited. Talvez ainda esteja, e fica aí a minha indicação. Vou deixar a foto aqui, dei 5 estrelas, favoritei. Eu já fiz a leitura de 3 livros da autora, leitura de verão, de férias com você e agora Loucos por Livro. E o meu ranking ficou com Loucos por Livros em primeiro lugar, em segundo lugar, De Férias com Você e por último, Leitura de Verão. Foi assim um livro muito gostosinho. Eu não sabia que ele era tão grande, tá? Porque eu não vi o livro físico, mas acho que ele tem mais de 400 páginas. Mas foi uma leitura extremamente fluida e gostosa que eu acho que em, sei lá, menos de 3 dias eu fiz a leitura. Eu acho que eu fiquei sabendo na sexta-feira à noite e no domingo acho que eu já finalizei a leitura. Então, assim, foi praticamente o final de semana lendo Emily Henry com Loucos por Livros antes de dar o feriado do dia 1º de maio. Então foi realmente a leitura para encerrar o meu mês. E que sabor, gente!
Nossa, aqui a gente vai ter como principal personagem uma moça. Ela é uma editora e ela teve um passado muito difícil com a irmã, onde ela perdeu bem cedo a mãe dela. A mãe dela era mãe solo, que cuidava tanto dela quanto da irmã, então eram duas meninas que cuidavam. E ela sempre teve esse desejo, esse sonho de ser editora, de editar um livro, de dar aquelas pinceladas na obra para elas ficarem assim com mais sentido, ficarem aperfeiçoadas, melhoradas, enfim. Só que ela teve uma oportunidade para, em vez de ser editora, ser agente. E aí a gente logo no início vê ela querendo fechar um trabalho com o editor de uma das escritoras assim que estão bombando na editora dela. E esse editor, simplesmente os dois não se batem, não bateu o santo um do outro. Aí ele recusou editar esse livro, falou que não ia vender, que não ia fazer sucesso. Esse livro virou assim febre. Teve até adaptação, vendeu milhões. Anos depois, a nossa mocinha vai fazer uma viagem com a irmã dela para elas se reconectarem. A irmã dela tá entrando no 7º mês da gravidez, ela quer ter um tempo para espairecer e aí convida a irmã para ir visitar exatamente a cidade que é falada nesse livro que virou febre nos Estados Unidos. E aí ela vai reencontrar quem? Aquele editor que recusou. E aí, gente, aqui a gente vai ter bem um slow burn, ao mesmo tempo insta-love. É difícil te definir qual é o clichê. Eu só sei que eu amei esse livro. E eu super indico para aqueles que amam livros, porque a gente vai ter muito esse universo dos livros, questão de edição, questão de ter livrarias, enfim. As duas irmãs amam ler, amam livraria, tem muito essa conexão com a mãe. Então assim, eu achei super fofinho. E em paralelo a gente vai ter esse romance meio que proibido entre a nossa mocinha e aquele editor. E começa assim com um cão e gato que vai florindo os sentimentos. Por isso que eu acho que é um Insta, num primeiro momento, eles não se gostam, é cão e gato, mas surge uma faísca entre os dois, sabe? Só que essa faísca vai ser bem slow burn, porque pra chegar propriamente dito nos atos em si, finalmente, vai demorar. Por isso que eu não indico pra quem gosta de romance já desde cara, sabe? Mas enfim, pra quem gosta também de conexão entre irmãs, esse livro é perfeito. Eu amei, dei 5 estrelas, super me conectei com as personagens, me senti representada, porque a nossa personagem, acho que ela já tem 32 anos, se não me falha a memória. Então eu gosto disso, porque não são jovens adultos, já são adultos na minha faixa etária, eu consigo me ver neles. Tem muitas questões que envolvem a nossa mocinha, em como ela abriu muita mão de muitos sonhos dela para conseguir dar uma base, principalmente familiar, para essa irmã com o falecimento da mãe. E é isso, gente, eu só tenho elogios, eu não quero comentar muito, apesar que eu já devo ter falado demais, mas vem aí uma resenha só desse livro, então bora pro próximo. E um próximo livro que eu também li no Kindle Unlimited, mas depois ganhei da autora, é A Morte Convida a Contar, da Heloísa Turati. É um compilado de contos de terror e suspense. E a Heloísa Turati foi a minha orientadora da faculdade, uma querida, eu amo ela. E ela se redescobriu durante a pandemia como escritora, o que eu achei o máximo. E eu devorei esse livro. Eu ganhei até um marcador, veio dedicatória. E esse livro aqui eu li primeiro no Kindle Unlimited, depois eu fui no lançamento e eu ganhei esse exemplar. E ó, na edição física tem 125 páginas. Tem vários contos e microcontos. Aqui a gente vai ter contos desde bruxa, vampiro, serial killer, zumbis, conjunto de chá amaldiçoados. Enfim, gente, telefonemas do além, fantasmas, é muito, muito gostoso. Tem alguns em específico que eu fiquei assim, cara, Heloísa, escreve o romance. Romance não romântico, mas romance escrita, sabe? Ou uma novela, algo assim, porque tem muitos contos aqui que te leva a querer ir além e a querer saber mais. Eu achei a escrita super envolvente, uma boa escrita. Confesso que eu não gosto de contos, não sou a fã número 1 desse gênero, mas eu me surpreendi com a qualidade de gostar de tantos. É difícil eu falar o meu preferido, sabe? Eu gostei de vários. E eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui, porque realmente
fugiu da bolha, não é porque é minha amiga, é porque é uma escrita muito boa e com muitos contos bons, tá? Faz quase um mês que eu fiz a leitura e eu lembro muito fresquinho, assim, os principais contos que mais me cativaram. E a forma que eu achei mais interessante aqui é que a morte, a pessoa morte, ela está presente nesse livro para fazer a conexão entre esses contos. Então, por isso que a morte te convida a contar, porque a pessoa da morte vai estar unindo esses contos, nos apresentando, nos conversando, e o último conto, meu Deus, quero um livro para ontem. E é engraçado porque o último conto é um formato bem diferente em poesia, em poemas, só que é um de terror. Então, assim, eu achei fenomenal, gostei demais. E fica a minha indicação, se você gosta do gênero, vá ler Heloísa Turati, não vá perder tempo. Bora para a próxima leitura. E agora eu vou falar sobre a minha pior leitura do mês. Sim, gente, eu tive uma leitura muito ruim, muito péssima, que foi Fisgados pelo Amor. Vou colocar a foto aqui da mesma autora do que aconteceu naquele verão. E em Aconteceu Naquele Verão eu ri demais, dei 4 estrelas. Foi uma leitura que foi muito divertida, teve muito hot, mas esse teve muito hot. Ficou uma bagunça total, achei muito bobo, pra ser bem sincera, e tinha tudo pra ser um livro incrível, porque a gente ia ter como personagens principais a irmã, que é meio quietinha lá no primeiro livro que a gente vê, e o melhor amigo do marinheiro do primeiro livro. E aí tinha tudo pra ser algo muito grandioso, mas aí ficou aquela coisa de problematizar demais o cara e os problemas dele, mimimi, não sou bom o suficiente pra mocinha. Aí eu fiquei, ai gente, que saco. Fora a quantidade excessiva de sapequices, sendo que não é um livro hot, mas tá? É mais 18, gente. Não gostei do hot, não gostei de muitas coisas. Assim, pra mim podia ser um conto no máximo, uma novela, pra ter um plus pra esse casal que surgiu no primeiro livro, porque eu acho que no final parecia uma extensão de linguiça. Não gostei, não me cancelem, mas não funcionou pra mim. Então eu dei 2 estrelas e meia. Eu ainda tô dando 2 estrelas e meia, mas a minha vontade é de dar 2 estrelas. Quem sabe até o final do mês eu avalio em 2 estrelas. Mas não, gente, eu tô pensando aqui talvez em ser 2 mesmo, porque sabe aquela leitura que não te leva a nada e que fica um saco e que tu acha tão imaturo, tão bobo, tu vê que na vida real eles não iriam fazer aquilo, sabe? Então não me convenceu, não me conquistou. Eu fiquei muito mais afim desse casal lá no primeiro livro do que nesse, entendeu? Muita encheção de linguiça também. Mas eu acho que eu vou ficar com 2 estrelas e meia, porque sim, teve momentos que me deram gargalhadas, teve momentos que eu fiquei feliz com a leitura, mas outros que só tava revirando olhos. Então, 2 estrelas e meia. Bora pro próximo livro. Um outro suspense que eu acredito que tenha começado a leitura no fim de março, mas finalizei na primeira semana de abril, foi Quando a Luz Apaga, do Gustavo Ávila. Pra quem não sabe, ia ter a Feira do Livro aqui de Florianópolis. Eu ia fazer a mediação no dia 9 de abril, que era na Páscoa. Então eu comecei essa leitura no finzinho de março, porque eu queria, né, ter o que perguntar pro autor. Eu tava lendo todas as obras dele. E esse livro é um calhamaço. A gente tem aqui 470 páginas. E tem resenha no canal. Vou deixar aqui no card de informações a resenha. Dei 4 estrelas, reduzi 1 estrela porque eu achei que poderia ser cortado umas 70 páginas desse livro, sabe? Porque eu acho que o autor começou a colocar muitas histórias em paralelo, perdeu um pouco o foco da história principal e o final não me convenceu. Eu acho que tinha um meio ali muito mais convincente pra mim como leitora, eu acreditar na iniciativa, no que motivou, na motivação do serial killer aqui nessa história, e aí isso me desapontou. E eu gostei muito mais do Sorriso da Hiena, então eu vou dar 4 estrelas, mas de qualquer forma fica aqui a minha indicação. Tem disponível no Kindle Limited também, é nacional, e aqui, Quando a Luz Apaga, o Gustavo Ávila vai trazer o detetive Arthur, do Sorriso da Hiena, e ele vai estar de férias e vai começar a investigar por conta própria desaparecimentos de moradores de rua. E aí, quando a gente vai se deparar
uma crítica social que é muito importante, que é a questão de como as pessoas que moram na rua são desvalorizadas na sociedade, e muitas vezes acontece coisas ruins com eles e a polícia não faz nada só por ser um morador de rua. E a partir do momento que um jovem rico que se passa por morador de rua para fazer um projeto da faculdade, ele é encontrado morto, aí as coisas mudam, aí a polícia vai querer começar a investigar. Então, assim, eu acho interessante, indico a leitura, mas não é o meu favorito do autor até o momento. Dei 4 estrelas e é uma leitura, assim, que você vai ter que degustar, porque ela é cansativa. Bora pra próxima leitura. E eu li, logo no início de abril, uma novela que tinha lançado da Lee Hase-wood no finzinho de março, Abaixo de Zero. Vou deixar aqui a foto. Abaixo de Zero foi a minha, em rankings, segunda menos pior das novelas do livro Eu Dei Te Amar. E tem aqui uma resenha que eu falo alguns motivos pra vocês não comprarem o livro Eu Dei Te Amar. É sem spoilers e ficou bem legal, vão lá conferir. E nessa novela eu dei 3 estrelas e meia ou 3 estrelas. Acho que eu dei 3 estrelas e meia. E aqui a gente vai ter uma moça que ela estava fazendo uma pesquisa pro doutorado. Ela precisava entrevistar alguém. Ela entrevistou o primo de uma das melhores amigas dela. Rolou um clima muito quente entre os dois nesse encontro. Quase vão para os finalmente, mas algo acontece, passam-se 5 anos, ela vai então começar a trabalhar na NASA, no mesmo lugar que ele trabalha, ela vai para uma estação de pesquisa lá na Antártica, por isso que é below zero, abaixo de zero, e aí o caminho dos dois vão cruzar novamente. Não vou comentar mais sobre, vão lá conferir, onde eu comento sobre todas as novelas do livro Odeio Te Amar. Eu achei legal essa novela, ao mesmo tempo que eu achei meio bobinha em algumas coisas que não me conquistaram. E pode ser, gente, que eu estivesse no mês de abril, num momento de coração fechado, que eu não conseguia me conectar com os personagens de livros românticos, sabe? Mas, em compensação, Loucos por Livro, da Emily Henry, eu amei, eu adorei. Não sei se foi porque eu li alguns de suspense no intercalado, não sei, gente. Só sei que esse Below Zero não achei nada demais do que o pessoal comentava, que era, ai, maravilhoso, blá, 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 blá. Pra mim, Sobre o Mesmo Teto, das 3 novelas, é a melhor. Essa eu vou deixar aí com 3 estrelas. Não é nada demais, sabe? Aquela coisa que, tipo, daqui a pouco eu vou esquecer o que eu li. Bora para o próximo livro. Encerrando os meus livros físicos, calma que tem uma leitura top pro final. Aqui a gente vai ter As Mentiras que Nos Unem, da Emily Giffin. Foi o meu primeiro contato com a escrita da Emily Giffin. Me surpreendeu de forma, assim, fora do comum, porque foi um dos livros que eu peguei, livro físico, que eu tenho uma certa dificuldade ultimamente para fazer leitura em livro físico. Só quando eu paro em casa, pego, sento numa cadeira, faço a leitura ou na cama. E, gente, dava meia hora, eu tinha lido, sei lá, 20 páginas, 1 hora, 50 páginas. As metas do clube, que esse foi um livro que eu li pelo Clube de Leitura da Ajuda dos Aniversários. Inclusive, faz convite, caso você queira fazer leituras fofinhas com aquele coraçãozinho. Aqui na descrição tá o Instagram do clube, vai lá conferir como faz para participar. Vocês conseguem entrar numa lista de espera ou apoiar a Ju no Catarse e entrar imediatamente no clube. Mas tá aqui na descrição, vai lá conferir o Instagram. E, gente, pra bater as metas foi, olha, difícil de segurar, hein? Eu segurei, mas vou te dizer, hein? Ou escrita envolvente dessa mulher. Eu quero muito ler outro livro dela, porque parece uma escrita extremamente mágica, fluida, com referências a Gilmore Girl, Friends, ai, que eu adorei. E esse livro aqui em questão, eu fiquei muito indecisa em qual nota eu ia dar. Eu fiquei em dúvida se eu dava 5 estrelas, porque foi uma leitura extremamente imersiva, se eu dava 4 estrelas e meia, eu dava 4, ao ponto que eu nem fiz ainda a resenha, gravei pra vocês, mas vai vir porque foi uma leitura muito envolvente. Mas hoje, parando pra pensar na minha experiência de leitura, eu vou dar 4 estrelas e meia. Por quê? Não tem como negar, eu fiquei envolvida demais pela história. Teve um momento em que envolvia a família
e a personagem principal, que até uma lágrima caiu dos meus olhos. Eu posso não ter gostado do casal principal que foi aqui apresentado, tem as minhas questões, não me convenceu, não me cativou, mas novamente, eu não sei se é porque eu tava num mês bad romance, que eu não queria romance, eu não sei, gente. Mas, tirando a parte do relacionamento dos dois, o restante eu gostei muito. Passei muita raiva, mas vi que a personagem principal, ela tentou buscar uma evolução aqui na história. Então ela começou de um jeito, a história ela terminou de uma forma totalmente diferente. E teve momentos que me surpreenderam. Eu criei 1001 teorias bem mirabolantes e nada românticas. Errei todas praticamente. Uma eu acertei, que é o plot do livro, e eu não vou falar pra não estragar a experiência. Mas, em resumo, a Mentira que Nos Une vai nos apresentar uma personagem principal que ela é jornalista. Ela vai conhecer um rapaz depois de um término de um namoro num bar. Os dois vão se conectar, ela vai se permitir amar novamente. E aí, os dois vão se envolver por alguns meses até chegar o trágico acidente do 11 de setembro. Ao ponto de que ela percebe que não é a única pessoa em busca desse rapaz. E é só isso que eu vou falar pra vocês. E vão de cabeça. Aqui a gente vai ter, sim, cenas muito fortes que envolvem essa tragédia. Então, caso você seja um leitor sensível, saiba que vamos ter momentos difíceis. No clube, inclusive, tinha meninas mais novas que não eram nascidas na época, que ficaram, assim, bem em estado de choque pela descrição, pela comoção entre as pessoas que perderam entes queridos, familiares, amigos. E foi muito interessante a questão do bate-papo do clube envolvendo essa questão, onde hoje no local das Torres Gêmeas tem toda uma estrutura para homenagear essas pessoas, o como é pesado, enfim. Eu acho que essa catástrofe, ela foi algo extremamente difícil, ao mesmo tempo muito marcante, e que serviu como alerta, principalmente no meio aéreo, para evitar problemas futuros em atentados. Então, assim, eu acho que a forma que a autora colocou esse fato histórico no livro deu toda a diferença. E é muito engraçado, porque a gente tá hoje em 2023, aconteceu lá em 2001. Então já fazem mais de 22 anos depois desse acontecido, e às vezes a gente tinha que se pegar lembrando que a nossa personagem não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular, não tinha câmera no celular, era algo muito mais difícil de se comunicar com as pessoas. E é engraçado isso. Era por e-mails, então a gente tem muitos e-mails trocados aqui entre os personagens, telefonemas, enfim, gente, eu gostei muito. Só não vou favoritar porque eu não consegui me conectar com os personagens principais dessa história. Mas é isso, o romance não me conquistou, mas o restante sim. Bora então para a última leitura realizada. Não a última leitura realizada, mas bora pro último livro dessa lista. E o próximo livro é um suspense maravilhoso, nacional, de estreia da autora, que eu fiquei de cara. E eu vou deixar a capa aqui, que é O Caso do Maníaco de Salgadorenga. Gente, a escritora tá no Clube dos Thrillers, da Ju Oliveira. Vi que o pessoal fez LC. E aí, na minha cabeça, eu achei que a LC era no final de abril. Aí eu vi que tava no Kindle Unlimited. Ó, eu li em 2 dias pra correr com a meta. Quando eu fui ver, era em junho. Eu errei a data. Me confundi, me cafundi, mas fiz a leitura, eu gostei demais. A Ana arrasou. Quero ver se eu consigo comprar o meu livro físico, que eu gostei muito. Aqui a gente vai ter 2 melhores amigas, que elas têm um podcast de True Crime. Então, gente, eu amo Modo Operantes, Crime, Café e Chocolate, Casos Bizarros, bem outros e vários outros que a gente tem aí de podcast True Crime. Eu sou viciada nisso. E aí, quando eu vejo um livro onde a gente vai ter 2 personagens que são criadoras de conteúdo em redes sociais e elas têm um podcast de True Crime, isso já me ligou uma luzinha, porque é interessante. E aí, uma dessas personagens vai estar investigando um caso que aconteceu há 20 anos naquela cidade de Salgadorenga, que teve sim um serial killer. Conseguiram prender ele. Ele matou várias garotas e uma das garotas que foi vítima dele aconteceu em um caso bem específico e isolado em uma residência. Foi algo que não deu muito certo. Ele ia tentar fazer os atos
viu que tinha o dono da casa e aí ele fugiu. Antes de fugir, por raiva, por não ter conseguido chegar aos finalmente, esfaqueou a garota. Então, assim, é um caso que elas estavam tentando investigar, conectando com outros casos do futuro, com o assassinato de outra pessoa, e elas acreditavam que esse assassinato em específico não foi feito pelo serial killer de Salvadoranga, e sim outra pessoa. E aí, o que acontece? A nossa mocinha do podcast que tá investigando, tá com pistas muito frescas pra contrariar toda a história e investigação da polícia, ela desaparece. E aí a outra, a Bia, ela vai ter que ir atrás dessa amiga, vai ter que caçar onde que ela foi parar, vai ter que ir além dos medos dela, vai ligar o ar detetive e começar essa caçada pra descobrir o paradeiro da melhor amiga. E, gente, o que eu posso dizer pra vocês que esse livro foi uma explosão de emoções, foi plot atrás de plot perto do final. Eu fui surpreendida, eu tinha várias teorias criadas e a autora quebrou a minha cara. Não uma, não duas, mas mais de 3 vezes. O que eu posso dizer pra vocês é que o final mesmo tem um gostinho de quero mais. Parece assim um epílogo que faz muito sentido. E aí eu fiquei assim chocada, porque eu achei que a personagem ia ter um certo desfecho, aí aquele personagem teve outro. Eu gostei demais, foi uma leitura extremamente fluida. A gente tem muito essa questão de troca de narrativas, temos capítulos onde às vezes a gente escuta gravações que foram feitas pro podcast, em outros momentos a gente escuta a Bia ou a Zara, enfim, gente, eu gostei muito da escrita da Ana, eu gostei demais. É um livro que eu quero recomendar não somente agora, eu quero preparar uma resenha só pra esse suspense, tá, gente? Eu gostei muito mesmo. Ele não perde nada se comparado ao Manual de Assassinato para Boas Garotas, por exemplo, ou outros livros de suspense mais jovens, porque esse suspense em específico, eu acho que ele tem uma pegada mais jovem, mas não tão jovem assim, mas ele tem um ar mais jovial por causa da questão do podcast, pela questão que envolve adolescentes lá do passado, onde sofreu esse incidente, dessa morte dessa garota. Então, assim, eu acho incrível a narrativa. Então, vai vir aí no futuro. Vou preparar algumas resenhas de alguns livros desses que não estão ainda no canal e vou lançar pra vocês, tá? Eu tô tentando muito, de coração, fazer mais resenhas pro canal, pra ter essas resenhas guardadas, armazenadas de certa forma, e às vezes eu tô preferindo até trazer mais vídeos específicos desses livros do que esse livro do geralzão do mês, né, pra ter mais conteúdo aqui pra vocês. Mas, caso vocês gostaram do vídeo de hoje e queiram que eu volte no próximo mês, sempre fazendo esse compilado de leituras realizadas do mês, comenta aí, pede bastante leituras do mês todo mês. E como vocês viram, não segui a minha TBR do mês de abril como planejado. Algumas leituras eu fiz, outras eu deixei de lado. Por exemplo, eu deixei de lado de novo A Guerra da Papoula, A Mesa para Um, porque, gente, não deu. Apareceu de Emily Giffen, não. Apareceu de Emily Henry, de graça no Kindle Limited. Eu nem pensei 2 vezes. Enfim, gente, enfim. Agora chega de lenga-lenga e bora dar tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!